Senhor, irmãos. Amém. Quer dizer que esse louvor, tanto a parte espiritual dele, até a parte poética dele é linda, né? Esse louvor, ele fala do Senhor, do sangue do Senhor Jesus, e esse verso, quando ele fala que me prostra diante da cruz, né? Se você imaginar que você está diante dele, você vê o sangue de Jesus, aquele sangue que penetrou na terra, né? Que foi o mais fundo, né? Isso aí é maravilhoso, né? E o fim dele é mais maravilhoso ainda, né? Que o véu se rasgou. Amém. É por isso que eu posso vir aqui hoje à frente para falar da palavra de Deus para os irmãos, senão eu não conseguiria vir aqui à frente. Né? Só porque esse véu se rasgou, tudo está consumado. Glória a Deus. Amém. Irmãos, abra a palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Amém. Hebreus 11, 1. Amém. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos ler junto, irmãos? Ora, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. leia o 6 agora. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos ler juntos? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos na Tua presença agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Amém. Que haja paz agora, Senhor. Que haja paz agora no templo, Senhor, nos corações dos meus irmãos. Senhor, que todo comichão de ouvidos caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda preocupação, Senhor, caia por terra agora. Que a mente, Senhor, agora predomine só o pensar na Tua palavra, Senhor. Que os ouvidos sejam agora só para ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, que a Tua palavra agora venha, Senhor, primeiro sobre mim e que eu não a contamine, Senhor. Por isso eu te peço que limpe, Senhor, o meu coração, para que eu possa entregar a Tua palavra, que é pura e santa, para a Tua igreja, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a fé te dá o combustível para você suportar o que você tem que passar, para que você possa esperar aquilo que ainda não aconteceu. E as coisas que ainda hão de acontecer, aquelas coisas que você ainda não vê, é o que a fé proporciona que você veja. A fé, irmãos, eu fui procurar algumas definições, e tem algumas aqui que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha parado para pensar. E sempre que a gente vai atrás, né, de entender, para poder pregar da melhor forma possível, né? E nós aprendemos muito nas definições, eu pelo menos sou assim. E aí, irmãos, tem algumas coisas que eu gostaria até de ler para não errar. A fé, a primeira definição que eu achei aqui, ó, disposição de alma para confiar em outra pessoa. Essa fé que está falando aqui, esse versículo, essa definição, o homem natural ela pode ter essa fé também. E existe essa fé. Tem até uma frase célebre de filme aí, né, que um certo personagem que não tem nada a ver com o cristão, ele pergunta se o outro personagem, né, se ele tinha fé. Mas era fé numa obra que não era para a santidade. Não era fé para uma obra que fosse trazer a pessoa para Cristo. Era qualquer outra coisa. Essa fé natural, irmãos, nós podemos ter nas pessoas, nós acreditamos naturalmente nas pessoas, nós estamos andando no mundo, né, fazendo as nossas obrigações, o trabalho, os negócios,
temos que acreditar no que a pessoa está falando. Natural é isso. Natural, quando estamos fazendo algum negócio, conversando com uma pessoa, combinando alguma coisa, é ter fé naquilo que a gente está combinando ali. A fé tem confiança naquilo que é verdadeiro de fato. E mesmo que transcenda a razão, não lhe é contrária. Aqui, esse é um exemplo para essa definição da fé, é que a fé ela não é alimentada por imaginação. Não é uma coisa que eu imagino e eu acredito. A fé é verdadeira, ela é fundamentada, a confiança naquilo que é verdadeiro de fato, é aquilo que existe. Tá? É outra definição. E mesmo que transcenda a razão, não lhe é contrária. Quer ver um exemplo? Aí na palavra de Deus, lá em Hebreus 11:8, nesse capítulo mesmo que os irmãos que a gente leu, ali no versículo 8, fala assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. Olha aqui. E saiu sem saber para onde ia. Se ele fosse pensar com a razão, ele não ia. Ele não sabia nem para onde ir, ele saiu. Deus mandou ele sair para ele ir uma terra que seria mostrada a ele. E ele simplesmente saiu. Abraão aqui, nesse capítulo, está falando que é um exemplo de fé. Porque ele fundamentou no fato verdadeiro que era Deus estar mandando ele ir. Não, saia, eu vou te mostrar o caminho. Saia. E ele fora da razão, que poderia até parecer contrária a tudo aquilo, ele foi e creu. Aquilo se materializou para ele. Ele acreditar que ele ia encontrar a terra e que Deus estava falando a verdade, era a prova do que ele ainda não via. Era a prova do que ele ainda não enxergava. Ele simplesmente creu e foi. Outro exemplo desse, mesmo com Abraão também, Hebreus 11:11, um pouquinho mais abaixo, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Deus falou: você vai ter um filho, mesmo já não podendo, sendo já de idade avançada. Abraão e Sara já não podendo mais ter filho naturalmente, mas eles creram. Eles creem aquilo que parecia impossível, aquele que para o ser humano já era impossível, para Deus não era. E ele creu e aquilo que era impossível se concretizou na vida dele. Então ele teve a esperança, e na hora que ele creu que Deus iria fazer aquilo, ele colocou no coração dele: não, eu creio, é impossível, mas eu creio. Ali se tornou a prova do que ele não via. E aí Sara veio a ter filho. A fé, irmãos, é uma confiança que é do coração. Ela não é apenas intelectual, ela não é só uma crença. As pessoas às vezes têm crença, elas não têm fé em Deus, elas têm crença. Então elas pegam um exemplo que a gente tem, né? Tem muitos estudiosos que estudam a palavra de Deus, mas nunca vêm ao conhecimento de Cristo. Nunca chegam. Eles podem até acreditar, né? Tem uma crença, creem que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é história, tem poesia, existem profecias ali naquele livro, existe uma direção única no livro, até contextual. Chegaram já na conclusão, né, que parece que a Bíblia, estudando ela literalmente, parece que ela foi escrita por uma mesma pessoa, né? Cientificamente existe uma linha de raciocínio do início até o fim da Bíblia, e que ela não é contrária a ela mesma, então é uma linha literária que fala, e que aquilo, e essas pessoas, elas podem chegar até acreditar, mas não passa de crença, não passa de ser intelectual, está só na cabeça delas. Porque a fé, ela é uma confiança que está no coração. Quando Deus entrega alguma coisa, né, alguma revelação, alguma profecia, Ele entrega e aquilo vai cair no seu coração para dar o fruto.
E a fé, ela então vai nascer a partir daquela revelação. Aí outra definição, irmãos, a fé cristã. Essa frase que eu vou ler literalmente, que eu tirei de um livro. É uma completa confiança em Cristo e por meio dela realiza-se a união com seu Espírito. E a vontade passa a ser a de viver a vida para Ele e por Ele. Então a fé cristã, ela não é crença, porque ela não está só no intelectual. Ela não é só uma credulidade, não é uma imaginação. Nós não temos que imaginar, né, pensar positivo, né, ler um livro de autoajuda para se chegar a Deus, né, ficar repetindo várias vezes a mesma oração e pedindo: Deus, 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 me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O Senhor faz tal coisa por insistência. A fé é a confiança que você tem com o Senhor, em Cristo, e por meio dessa confiança vai o que? Realizar a união com o Espírito de Deus. E por isso a gente passa a ter a vontade de viver a vida para Ele e por Ele. Então muitos podem acreditar que a partir da hora que você tem fé, você vai passar a fazer as coisas por você mesmo. Então um homem que tem muita fé, né, não, esse tem fé, esse homem tem fé. E ele chega até a curar as pessoas por causa da fé dele. Mas a fé dele não é ela que, né, ela sozinha, é esse acreditar, essa confiança que faz as coisas acontecerem. Na verdade, é o Espírito de Deus que está nele e através da fé dele reflete em ações, em obras. E essa parte dessa união com o Espírito, ela traz a comunhão com Cristo, né? A comunhão, a confiança, e a partir daí você começa a exercitar essa fé, você tem a capacidade de exercitar essa fé através do Espírito do Senhor Jesus. Lá em Hebreus 10, 37, está um pouquinho antes aí, ó, do 11, quando vocês estão com a Bíblia aberta. Hebreus 10, 37, fala assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Para você esperar esse pouquinho de tempo, você precisa ter o quê? Fé. Mas o justo viverá da fé. Amém. Você vive da fé. Amém. Né? Não é pela fé. Né? Pela fé é diferente. Nós vivemos por Jesus, por Cristo. Quando há a união do Espírito, né? Quando há a união do Espírito, você crê no Senhor Jesus, há a união do Espírito e você vive da fé. A fé que é depositada no seu coração. Os discípulos pediram, né, em determinada passagem, eles falam assim, que o Senhor Jesus fala que se o irmão pecasse, né, 7 vezes, que perdoasse, que ele fosse perdoado 7 vezes. Se chegasse e pedisse perdão, ele deveria ser perdoado até 7 vezes 7. Os discípulos, no versículo seguinte, já fala assim: Senhor, dá-nos fé. Dá-nos fé. Porque isso daí não é para qualquer um, né? Você perdoar uma vez um irmão já é difícil, né? Perdoar uma vez um irmão. Imagine todos os irmãos, né? E 7 vezes 7. Quantas vezes? Os discípulos na hora, tá lá na palavra, está em Mateus. Acho até que eu anotei que eu vou falar dele depois. Eles na hora, eles já falam: Senhor, dá-nos fé. E aí Jesus fala assim, que se eles tivessem fé o suficiente, eles poderiam falar para um monte: precipita-te no mar, e o monte iria para o mar. Os irmãos viram aqui o tornado, microexplosão, o vento forte que deu ali em Campinas, né? Eu trabalho bem na frente, ali onde tiver aquele condomínio foi devastado, ali os telhados, as casas, os apartamentos. Você passa ali, parece que teve uma zona de guerra o negócio, nas primeiras semanas. Agora já está tudo organizado, tudo limpinho. Mas você passa lá tinha um pedaço de mata ali, que acho que é o córrego que passa no meio, eu passava ali, mas tinha bastante árvore ali, muitas árvores bem altas e antigas. E você vê ali as raízes que foram arrancadas ali, irmão. O pastor até falou aqui, né, de pé
pé de café também, né? Uma fazenda que foi devastando uma linha que o vento passou e foi arrancando pé de café. O pé de café, para você arrancar, tem que puxar para o trator. Né? Uma raiz simples do lado de casa, né, Fabi, deu um trabalho para os caras tirarem uma árvore simples, uma raiz mais ou menos desse tamanho assim, o cara teve que cortar, jogar gasolina, esperar meses, daquela raiz se enfraquecer, para poder tirar aquele tronco que estava ali. A gente passava nessa rua em Campinas, nessa avenida, irmãos, umas raízes de uns 4, 5 metros, tiradas por inteiro do chão, por inteiro. Aquilo ali, se o homem tentasse tirar aquilo, ele tem que ter trator, maquinário, fecha a rua, para tudo, para o trânsito, o maquinário vai ter que sair para a rua, como vai puxar isso? Você puxa a corda. Aí você vai continuando na rua, não tem uma árvore desse tamanho arrancada, várias. E aí o Senhor fala que se nós chegássemos com uma figueira, se a gente tivéssemos feito o tamanho de um grão de mostarda, isso aqui, por exemplo, um grão de mostarda, bem menor. Bem menor, bem pequenininho, né? A gente poderia arrancar uma figueira, falar para elas, se seque a figueira, né? Para secar a figueira. E aí você pensa, se tivesse um grão de mostarda de fé, um pouquinho de fé, precipita daqui monte. Então nós não temos noção do que é, o quanto é poderosa a fé, porque o Deus que nós servimos e que faz as coisas acontecerem de acordo com a nossa fé, nós não conhecemos o poder dele. E nós também não temos fé o suficiente. Nós não temos fé o suficiente. E o Senhor fala que para pedir, para viver da fé, né? Que o homem vive da fé. Então, que nós vivemos da fé e nós precisamos dessa fé. Mas como que a gente alcança mais fé? Essa fé que faz maravilhas. Como que a gente alcança essa fé? Tem um outro versículo, posso dizer famoso, né? Bastante citado, é Romanos 10,17. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E tem uma outra passagem que fala assim, que Pedro reconhece, né? O Senhor pergunta, e vocês quem dizem que sou? Né? Quem dizem que sou? E Pedro fala, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Lá em Mateus 16,17. Abre lá comigo, por favor. Mateus 16,17. 16, vou ler a partir do 16. E Simão Pedro respondendo disse, vou ler a partir do 15. Jesus disse, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Isso aqui, irmãos, dá um princípio que é o seguinte, que antes da fé, o Senhor revela o que Ele quer. Antes da fé, o Senhor revela. Então, quando você receber uma promessa, quando você receber uma profecia, que vem um profeta e te fala uma profecia, o Senhor vai te revelar aquilo. E vai cair no seu coração para dar o fruto, que é a fé. Para que você tenha fé para crer naquilo. Quando ele foi para Abraão, ele falou para Abraão, ó, sai aqui de fora, né, estava na casa dele, sai aqui fora e veja as estrelas, conta as estrelas, né? E ele já era de idade avançada, já não podia ter filho. E Abraão, olhando aquilo, recebeu aquela revelação, né? Olha as estrelas, conta as estrelas. E essa será a sua herança, né? De filhos, né? Em relação a filhos. E ele olhou aquelas estrelas, ele contou aquelas estrelas, né? Tudo pelo céu, né? Estrelado. E ele viu que ali era uma coisa que era impossível, mas ele teve aquela revelação. Por isso, quando, né, Sara ficou grávida, ele pôde crer, ele tinha fé, né? Ele recebeu a revelação e aí começou a praticar a fé. E aí o Senhor fala assim nesse versículo de Mateus que bem-aventurado és tu, né, Simão, porque meu Pai que está nos céus revelou. Então, a partir da hora que você crê, começa a andar com o Senhor,
há união do Espírito, né, que a gente falou antes. E a vontade passa a ser dele, né, e você viver por ele. Você vai começar a receber essas revelações do Senhor e vai começar a guardar isso no coração. E aí gera aquela confiança que é a verdadeira, que transforma em fé. A fé é a confiança depositada no coração. E aí a forma de você alcançar ter mais fé, né, é ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus, né? Foi assim, né? Quando eu me converti, eu cheguei na igreja e ainda não cria totalmente, né? Eu tinha as minhas convicções, as minhas crenças, né? Estava tudo, meu conhecimento estava no intelecto, naquilo que eu sabia, o meu jeito, né? O que eu penso de Deus, né? O que eu conheço do Senhor Jesus, né? O que eu penso, eu sei como que é Deus. Mas quando a gente vai pregar para alguém, né, a primeira coisa eu falo, não, mas eu acho que Deus para mim é tal coisa, né? Isso aí é crença, né? É credulidade. E a credulidade é a imaginação, é que a pessoa imagina aquilo que é mais cômodo para ela, né? Não é a fé verdadeira, não é a fé de fato, né? E quando você anda com o Senhor, você passa a andar com o Senhor, Ele começa a tratar o seu coração e a depositar, a fazer essas revelações para você. O Espírito começa a confirmar algumas coisas para você e você começa a ter certeza que aquilo que está chegando é de Deus mesmo ou não. E como que você cria isso? Você cria essa relação, essa comunhão com Cristo? Oração, né? Jejum, ouvir a palavra de Deus, né? Conversar sobre a palavra de Deus, né, com outros irmãos. O Senhor poder usar um irmão para falar alguma coisa para você, entregar alguma palavra de Deus. Amém? Amém. E a fé, meus irmãos, ela tem outro aspecto, né, que a fé é uma fonte natural de obras, porque se trata de uma fé viva, a fé que atua pelo amor. Tiago, alguns escritores falam assim, né, que há uma contradição entre o que Tiago fala que a fé é pelas obras, e Paulo não. Paulo fala que a fé é pela graça, é pelo amor, né? Pelo amor, pela ação do Espírito Santo. Aí a gente vê lá em Gálatas 5, 6, que a fé opera por amor. Abre lá comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Essa é a visão de Paulo sobre a fé. 5,6 diz assim, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então não é porque você é judeu ou não judeu, eu estava tratando isso aqui, né? É da circuncisão ou não é? Não é incircunciso, né? É o judeu ou é o ímpio certo? Quem é certo é o Senhor Jesus, né? E a fé opera por amor, pelo Espírito, né? Então pela graça nós podemos receber essa fé, né? E o Senhor operar em nós por essa fé, né? Pela graça. E essa fé ela é uma fonte natural de obras, porque essa fé, quando a fé ela não tem como pensar, toda vez que a gente fala sobre fé e lê sobre fé, sempre vê uma ação depois, né? Então Abraão teve fé, conquistou a terra. Abraão teve fé e teve a Isaac, né? Sara engravidou de Isaac. Aqui nesse versículo 11 tem vários, né? Pela fé Enoque foi trasladado. Sempre gera uma ação depois, né? Alguém teve fé e gerou uma ação. Paulo, lá em Atos 14:8, ele cura um homem coxo. Ali, primeiro vem a parte da revelação. Vamos lá em Atos 14:8. Atos 14:8. Porque Paulo, ele nesses versículos, ele cura um homem que era desde o nascimento ele era coxo. E veja que Deus primeiro revela a ele que esse homem tinha fé para ser curado. E depois Paulo exercita a fé dele
falando em voz alta, ser curado. Quem curou o homem coxo? Foi Paulo? Não. Foi porque ele tinha muita fé? Não. Foi porque ele tinha comunhão com o Senhor e o Senhor agiu nele para que ele pudesse curar aquele homem. Então a comunhão com o Espírito, começa lá, é revelada a Paulo. Paulo olha para ele, olha o texto maravilhoso que é. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Irmão, você olha para uma pessoa e sabe que ela tem fé? Se não for revelado pelo Espírito? O que a pessoa mostra quando ela tem fé? O que ela mostra? Uma posição de oração mostra que a pessoa tem fé? A pessoa está de cabeça baixa, a pessoa está chorando, mostra que ela tem fé? Não mostra. Aqui o Espírito Santo de Deus mostrou aquele homem tem fé, tinha fé. E Paulo, sendo revelado isso para Paulo, ele disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Quem fez tudo isso? Quem fez? O Espírito levou Paulo até o homem coxo, revelou a ele que esse homem tinha fé para ser curado, e levou Paulo, a fé dele, estava no coração dele, levou ele a falar: levanta-te e anda. E o homem andou. Quem operou tudo? O Espírito Santo de Deus. Pela graça que estava sobre Paulo, que está sobre a minha vida, que está sobre a sua vida, essa mesma graça, esse mesmo Espírito estava em Paulo, é o que age em nós. Essa mesma revelação que o Espírito Santo deu a Paulo, ele pode dar a você. Essa mesma revelação de que uma pessoa tem fé para crer, tem fé para aceitar vir para a igreja. A pessoa para vir para a igreja vem pela ação do Espírito. Pela ação do Espírito. Alguém porque você convida muito, ou porque você convida num dia que a pessoa está de bom humor, ou porque eu hoje estou com muita fé, então hoje vai dar certo, aquela crença, se eu pensar aqui na minha cabeça, vai dar certo, vou lá, convida, a pessoa veio. Não é. Deus vai te revelar. Amém? Amém. Deus vai te revelar que você pode ir até aquela pessoa e convidá-la para vir à igreja. Meus irmãos, e quando o Senhor fala para você, e você obedece, e você está em comunhão com Ele, em união com o Espírito, a sua fé já vai ter sido exercitada, e você vai ter fé para se levantar de onde você estiver, o que estiver acontecendo em volta. Você não vai ter medo, você não vai ter vergonha, você não vai ter, porque é o Senhor que vai estar te levando a falar àquela pessoa. É a fé que o Senhor já depositou no seu coração. É a confiança que vai dar certo. Porque é o Senhor que vai à frente, porque é Ele que vai fazer e não você. Glória a Jesus. Amém. E essa fé, irmãos, eu acredito assim, lendo todos esses textos, estudando sobre fé, que a fé, ela não é morta. Tiago fala isso, a fé não é morta. Pelo contrário, o que a gente acabou de ver, a fé é viva. Ela é viva, ela gera, é ação. Ela está gerando obras, boas obras para o Senhor. Não confunda com as boas obras aquela que leva à salvação, que alguns dizem. Nós sabemos que as boas obras não levam à salvação, porque o Senhor é que nos salva. É verdade. O Senhor, a salvação é um dom de Deus. Existem outras crenças, outras religiões que falam que nós podemos alcançar a salvação pelas obras. Não é essa a obra que Tiago fala. Mas Tiago ele dá uma visão das boas obras, que a fé gera essas boas obras através do Espírito Santo. E é aí que vai de encontro com o que Paulo falou. Pela graça sois salvos. Amém. E pela fé que alcança os nossos corações, opera o amor. A fé que atua pelo amor. Esse amor que é depositado nos nossos corações, que gera um fruto, que é um dom de Deus, a fé. E isso atua pelo amor e ela dá o fruto que é o quê? A boa obra. Aí vem outro versículo que os irmãos vão lembrar. Que as boas obras, elas são agradáveis a Deus. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas as boas obras, por que é impossível agradar a Deus? Porque as boas obras agradam a Deus.
E você só pode fazer essas boas obras se você tiver fé. E essa fé é o que vai mover, é o combustível que vai mover as ações para que você possa fazer essas boas obras. As boas obras são consequência da fé e da justificação em Cristo. Lá em Tiago 2,17, vamos ler, estou acabando, irmãos. Tiago 2,17. Aí diz o seguinte, que sem obras, a fé é morta em si mesma. Sem fé, sem obras, a fé é morta em si mesma. O que Tiago estava falando aí? Estava falando que quando você aplica a sua fé, coloca a sua fé em prática, exercita a sua fé, as obras virão. As boas obras virão. E são essas boas obras que agradam ao Senhor. Abraão, ele creu e pelas obras sua fé foi aperfeiçoada. Lá em Tiago 2, de 21 a 23. Achei Tiago, irmão. Pensei que tinha sumido da minha Bíblia. Tiago 2, 21 a 23. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ele pratica a fé, o Senhor revela a ele tem comunhão com o Senhor, e a fé dele, ele pratica essa fé, e a fé é aperfeiçoada. Meu irmão, eu quero perguntar duas coisas para você essa noite. A gente viu que pela fé, para a gente ter fé, como que faz para ter fé? Ouvir, a fé vem para ouvir a palavra de Deus. E que para você receber as revelações de Deus, você precisa ter comunhão. Comunhão com o Senhor. Aí eu faço uma pergunta para você: qual a palavra tem alimentado sua fé? Qual a palavra tem alimentado sua fé? É a palavra de Deus? É a palavra de Deus? Amém. Amém. É? Amém. Amém? Ou são outras coisas? Eu deveria citar várias. A outra pergunta é: como que você tem exercitado a sua fé? Essa fé que você tem, você falou que ela está sendo alimentada. Você tem usado ela? Você tem exercitado ela? Você tem colocado diante de Deus que você quer ver algumas coisas que só se você tiver uma fé maior podem acontecer? Que o Senhor fala. O Senhor fala sobre a medida da fé. Ele fala que a fé tem tamanho. A fé tem tamanho. Ela tem tamanho de mostarda, menor que um grão de mostarda, maior que um grão de mostarda. Qual o tamanho da sua fé? Será que se você tem um grão de mostarda, que o Senhor Jesus fala aqui, você poderia estar aí movendo montanhas, né? Espiritualmente, fala assim: move uma montanha? Para que mover uma montanha? Lança-te no mar. Mas você poderia estar aí falando com outras pessoas para se converter e você não está usando essa fé. Você poderia fazer. O Senhor compara esse grão de mostarda, esse tamanho de fé, com maravilhas. Quem pode mover uma montanha? Quem pode lançar uma montanha? O homem não consegue fazer isso. O homem não consegue. Pode
Pode levar aos poucos, né? Uma montanha para o mar. Mas arrancar uma montanha e precipitar no mar, não tem como. Qual que é o tamanho? Como você tem alimentado a sua fé? Você tem exercitado a sua fé? E se você tem grão de mostarda de fé? Aí vem a pergunta. Você sabe se você tem? E se Deus já te deu? E você não está usando? O Senhor que fala aqui de Paulo, que é revelado a ele que a pessoa tem fé, e por isso o Espírito de Deus age. O que Paulo tinha ali na hora? Era só a fé dele. A fé e a comunhão do Senhor. O mesmo Espírito que agiu em Paulo pode agir na sua vida também. Pode agir na minha vida. E eu queria te convidar essa noite a você pensar nessas perguntas. Se você não tem fé o suficiente, que você peça a Deus que Ele te dê. Os discípulos, na hora que perceberam que o Senhor Jesus estava falando sobre fé, eles falaram na hora: acrescenta-nos fé, Senhor. Acrescenta-nos. E o Senhor fala que daria tudo aquilo que nós pedíssemos. A primeira coisa que a gente pensa é um carro melhor, uma casa melhor. Mas se você pedir fé, Ele vai te dar fé. Mas fé para quê? Para que você seja conhecido em Indaiatuba, para você que seja conhecido, né, no país, para que você seja agora um grande pregador, uma pessoa que já chega em pessoas, para que você cure, porque você tem muita fé, ou para você dar glória ao Senhor. O Senhor pode ter dado já um grão de mostarda de fé para você, e você não está utilizando. Muitas pessoas estão morrendo por aí, sem conhecer Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém.